Bem-vindos a mais um vídeo do canal Conhecimentos da Humanidade. Hoje a gente vai falar sobre como todos nós temos uma contraparte masculina e uma contraparte feminina. Esse vídeo aqui faz parte da série sobre arquétipos da psicologia analítica. Se você está caindo aqui de paraquedas, a gente tem uma playlist que você pode dar uma olhada, o que são arquétipos, a gente já falou de alguns arquétipos também, fiquem ligados. Todos eles se referem à psicologia analítica, que foi fundada por Carl Jung, um psiquiatra suíço que foi parceiro, alguns dizem discípulo, de Freud, que fundou a psicanálise, e Jung acabou se separando dele. E daí começa a nossa história para falar sobre o tema de hoje. Quando Jung se separa de Freud, ele entra numa jornada muito especial, mas ao mesmo tempo muito dolorida, rumo a si mesmo, rumo ao seu inconsciente. Ele queria se aprofundar no que ele era verdadeiramente, e não só naquilo que ele parecia ser. Entre várias coisas que ele começou a fazer, uma delas era pegar seus sonhos, anotar, fazer a interpretação deles, mas também pintar imagens dos sonhos, às vezes personagens, desenhar ali de alguma maneira aquilo que ele tinha sonhado. E ele começou a se perguntar, será que isso é ciência ou será que isso é arte? E nesse momento ele ouve uma voz feminina, interna, respondendo, isso é arte. E a partir daí ele se aprofunda nessa vozinha, no inconsciente, e elabora todo um estudo a respeito dessa vozinha, que no caso dele a gente vai chamar de ânima. Mas para entender o que é ânima e o que é ânimos, como é o título desse vídeo, a gente vai lá para a China e a gente vai falar de uma coisinha chamada Tai Chi, que não é o Tai Chi Chuan, e o Tai Chi é o conhecido Yin Yang, esse símbolo que vai aparecer aqui na tela. O Tai Chi resume bem o conceito que eu quero passar aqui nesse vídeo. Ele é um símbolo, então a gente não consegue esgotar o significado dele, mas aquilo que a gente sabe dá para dar um bom panorama geral sobre isso. Se a gente reparar bem, o Tai Chi tem um lado preto e um lado branco. O lado branco é chamado Yang e o lado preto é chamado Yin. Dentro do lado preto, dentro do Yin, a gente tem uma bolinha branca. Então dentro do Yin a gente tem conteúdos Yang. E dentro do branco a gente tem uma bolinha preta. Então dentro do Yang a gente tem conteúdos Yin. E essa imagem ela não é exatamente estática, né? Ela se move, mostrando que isso é fluido, que esses opostos Yin e Yang na verdade são complementares. Se a gente perceber na natureza, a gente pode polarizar em claro e escuro, o período do dia e o período da noite. E assim a gente consegue ir aumentando o nível de compreensão entre dia e noite. Então, dia e noite, claro e escuro, trabalho ou atividade e repouso. Então a gente já tem esses opostos com algumas características. Então a gente tem a expansão do dia e a restrição da noite. E essa restrição e expansão vai ser associado também ao feminino ou ao masculino, sendo que a expansão é associada ao masculino e a restrição associada ao feminino. Existem vários motivos para o Yin ter sido associado ao feminino e o Yang ao masculino. Eu vou dar um deles, que talvez seja o mais emblemático ainda hoje, que é a geração de um novo ser humano. Por um lado, a gente tem uma atividade masculina e uma receptividade feminina. Para criar uma nova vida, o homem precisa ejacular num ato caótico e expansivo dentro da mulher, que recebe, restringe e organiza esse caos gerado pelo homem e dá forma a uma nova vida. Então, se restringe, é Yin, e se expande, é Yang. Voltando para Jung, é importante dizer que ele foi um entusiasta de tradições orientais, inclusive a chinesa. Ele tinha um amigo chamado Richard William. William ele tinha traduzido o I Ching, e aí ele mostrou para o Jung o manuscrito, ainda não estava pronto. E aí Jung leu e falou, meu, isso aqui é fantástico, isso aqui tem tudo a ver com os meus estudos, tem tudo a ver com uma série de coisas que eu estou estudando agora, e eu gostaria muito de fazer a introdução desse livro. Então a gente tem um I Ching, traduzido pelo Richard William, com uma introdução do Jung, trazendo um pouco para a psicologia. Inclusive aqui embaixo tem um link para vocês acessarem o livro. Algum tempo depois, a pedido do próprio Jung, o William ele traduziu um outro tratado chinês chamado O Segredo da Flor de Ouro. É um tratado alquímico chinês. E Jung também fez uma coparticipação ali, tanto que a obra é publicada como sendo do Jung e do William.
O Segredo da Flor de Ouro, também tem aqui na descrição do vídeo para vocês darem uma olhada. Então Jung, ele conhecia muito bem o tal do Yin e Yang, e ele acaba introduzindo esse conceito de uma forma especial, com a sua visão, com a sua própria interpretação, na psicologia analítica. Essas contrapartes, masculina e feminina, vão chamar ânimos e ânima respectivamente. Elas não são opostos e acabou, eles são complementares. Então, numa consciência masculina, o inconsciente é feminino. E numa consciência feminina, o inconsciente é masculino. E isso é complementar. São ânima e ânimos que vão fazer essa conexão da consciência com o inconsciente. É através deles que a gente consegue se aprofundar na gente. Se a gente pegar o conceito de persona, que eu já falei em outro vídeo, a persona nos faz ser adaptáveis ao mundo externo, ao meio social. A ânima e ânimos faz com que a gente se adapte ao mundo interno. Enquanto a persona e a sombra, que a gente também já falou aqui no canal, tem um embate muito parecido com o embate entre bem e mal, o ego, que está na nossa consciência, e a ânima, o ânimos, já não é mais entre opostos bem e mal. São opostos complementares. Razão e emoção atuando de forma coesa, de forma complementar. Para dar algumas características da ânima e do ânimos, a gente vai entrar num mundo um pouco espinhoso, porque aqui pode se confundir com gênero, identidade de gênero, e existem uma série de olhares e interpretações de psicólogos dos mais tradicionais para os mais atuais a respeito de ânima e ânimos. Por exemplo, existe uma certa linha de pensamento que diz que ânima e ânimos tem sim necessariamente uma ligação com o sexo da pessoa. Então, se ela nasceu mulher, vai ter um ânimos, e se ela nascer um homem, vai ter uma ânima. Existe esse tipo de discussão. Existe também aqueles que acham que é um pouco dos dois. Tem uma questão sexual, mas tem mais uma questão de identidade. A pessoa, ela se vê e se comporta desse jeito ou de outro. E existe uma outra visão também, que masculino e femininos mudam conforme a época. A característica de masculino e feminino podem ser alteradas. A minha compreensão, que é importante aqui deixar bem claro que não é a totalidade do pensamento da psicologia analítica, cada psicólogo pode trazer a sua visão com mais ou menos argumento, mas na minha visão, trazendo um pouco do que Jung disse em alguns livros, onde ele associa diretamente a ânima ao inconsciente, quase como um sinônimo, eu tenho a visão de que numa consciência masculina, eu tenho um inconsciente feminino. Numa consciência feminina, eu tenho um inconsciente masculino. Então está muito mais relacionado com a forma de agir e de características da minha consciência com relação a características do meu inconsciente. Então, independente do gênero na qual você se identifique, mas principalmente a forma como você entende que você é, as características que você reconhece em você, elas têm um complemento inconsciente que é o oposto daquilo. E em termos bem didáticos, a gente pode falar que em cada homem há uma mulher, características femininas, e em cada mulher há um homem, características masculinas. Alguém que age independente de gênero, predominantemente pelo princípio masculino, terá no inconsciente o princípio feminino. E vice-versa. Dito isso, as características da sua ânima ou do seu ânimos vão ser particulares. Mas talvez a gente consiga dar algumas características, mais uma vez de uma forma didática, para entender qual é a diferença entre os dois de uma forma bem estereotipada. A ânima é geralmente muito associada à sensibilidade, à sensualidade, à paciência, à ternura, à vaidade e ao predomínio do emocional sobre o racional. Já o ânimos, ele geralmente é associado à retórica, à rigidez, à objetividade, à agressividade física, autoritarismo e o predomínio do racional sobre o emocional. Nós temos então esse oposto complementar inconsciente que, como inconsciente, a gente não tem contato. E, portanto, assim como na sombra, a gente projeta no outro. E nossa primeira projeção de ânima ou ânimos são os nossos pais. A ânima é projetada na mãe e o ânimos projetado no pai.
Conforme a criança vai se desenvolvendo, vai crescendo, começa a projetar, ao invés de na mãe, na professora ou no professor, no caso do ânimos, e assim por diante com o passar dos anos até chegar na menininha ou no menininho que mais atrai, e aí na namorada ou namorado e por fim na esposa e no marido. E é exatamente aqui que a gente precisa pegar uma lupa e olhar com muito cuidado o que está acontecendo nos relacionamentos. E é de conhecimento comum, e até você já tenha passado pela seguinte situação: você conhece alguém, gosta de alguém, se apaixona, e aí quando vocês vão morar juntos, casam, por exemplo, vocês começam a ver que tem alguma coisa errada. Aquela pessoa pela qual vocês se apaixonaram não é a pessoa com as quais vocês casaram, foram morar juntos. E aí começa uma briga e muitas vezes se separa, outras vezes resolve. Isso é um típico quadro de projeção da ânimos. Por quê? Se a gente está projetando um conteúdo nosso no outro, a gente está nessa relação não com o outro, mas com a gente mesmo. E aí a gente fica se relacionando com a ânimas e ânimos que deveríamos integrar na gente. Jogando pro outro, eu quero me integrar com o outro. E aí quando vai morar junto, tem um relacionamento mais constante, começa a ver todo dia, ou casa mesmo, o casal começa a perceber que o comportamento do parceiro ou da parceira não condiz com aquilo que já foi um dia. Quando eles se viam de vez em quando, com alguma frequência, mas não conviver todo dia. E aí vem o... você não era assim quando a gente se conheceu. Na verdade, é que a projeção já não cabe mais. Porque agora eu tô vendo um monte de características da pessoa real e não minhas características projetadas nela. E aí rola aquele estranhamento. E esse é um dos motivos da importância de reconhecermos nossa ânima ou ânimos. Quando a gente faz esse reconhecimento, a gente já não joga mais pro outro a nossa projeção. E por consequência, a gente já não exige que o outro responda às nossas expectativas. Porque o outro pode ser ele mesmo, independente do que eu acho que o outro é e de como eu acho que ele tem que se comportar. É claro que aí a gente começa a ter uma influência da persona, porque os arquétipos, eles agem todos ao mesmo tempo. Então, se você cria uma expectativa no outro por conta de uma projeção da sua ânima ou do seu ânimos, o outro pode, por uma questão da persona, que é o outro arquétipo, se colocar nessa posição de eu tenho que agir dessa forma porque esse meio social está me cobrando isso. As pessoas não acabam sendo verdadeiras nem com elas mesmas, nem com o outro, sem saber. Até pode achar, não, eu tô sendo, mas às vezes não sabe que tá sendo. Quantas vezes a gente não ouve por aí aquela coisa assim, nossa, com você eu consigo ser eu mesmo. É por isso que eu gosto de você. Ou pode ser uma ilusão, claro, ou pode ser essa tranquilidade de eu não precisar responder a expectativa do outro, porque provavelmente o outro está lidando bem com os próprios conteúdos. E é para isso que a gente tem que seguir. Então, quanto mais a gente se conhecer, menos a gente vai ficar cobrando que o outro seja algo que a gente quer. E até é importante isso na hora de achar um parceiro. Porque se a gente, a cada pessoa que aparece, que a gente é atraída ou que parece um bom partido, a gente projeta os nossos conteúdos, sempre vai ter um problema. A partir do momento que o outro está de cara limpa, não é mais um depósito das nossas projeções de ânima e ânimos, ótimo, eu posso me relacionar com aquela pessoa verdadeiramente. Nos sonhos, nos filmes, na literatura, geralmente ele aparece como o sexo oposto, ou então aquele personagem que o protagonista, no caso dos sonhos, a gente mesmo, é atraído. E agora vem algo muito especial. Se você aí desse lado tem o interesse de se autoconhecer e de mergulhar no seu inconsciente, é importante que você saiba que um passo para isso é identificar essas características de ânima ou ânimos. Porque são esses personagens da nossa psique que vão dar a mão pra gente e ser um guia desse lugar desconhecido. É só através da compreensão de que essas características são minhas, que socialmente eu vou parecer afeminado ou masculinizado. Isso não existe, como a gente viu no Yin e Yang. Eles são complementares. O masculino e o feminino vive dentro de mim, como um complemento. E é através desse oposto complementar que eu consigo descer até as profundezas. É alguém racional e objetivo se aproximar do seu lado emocional e subjetivo para conseguir entrar no inconsciente. E da mesma forma, alguém muito emocional e subjetivo para entrar no inconsciente precisa se aproximar do seu lado racional e objetivo, encontrando assim o meio termo, o caminho do meio. O próprio casamento alquímico é isso. Nos contos de fadas, a princesa se apaixonar pelo príncipe e os dois casarem e muitas vezes terem filhos é uma metáfora para esse processo.
é uma metáfora para os nossos opostos, para as nossas características internas que devem ser uma só, que devem realmente funcionar como complementos. Então agora eu vou passar um exercício para quem está afim de entender um pouco mais a sua própria ânima ou o seu próprio ânimos. Se você tiver um parceiro ou uma parceira, é casado, namora, você vai prestar atenção em características desse parceiro ou parceira que mais te atraem e características que mais causam repulsa. Se você é solteiro, você vai pegar na história quais são as características do seu ou da sua ex e vai fazer a mesma coisa. Faça uma lista, faça 2 colunas e gosto muito das características do meu parceiro, tal, 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 tal. Não gosto das características do meu parceiro, 2 pontos, tal, 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 tal. Um segundo passo é analisar o quanto dessas características estão presentes em você. Ah, eu não gosto do excesso de emoção da minha parceira. O que acontece com as minhas emoções? Eu sou racional demais? Porque é através dessa aproximação da sua ânima ou do seu ânimos que você vai conseguir cada vez mais saber quem você é, se aprofundar no inconsciente. E não só isso, ainda vai livrar o outro das suas expectativas e assim promovendo para o outro um autoconhecimento também. Então, liberte o masculino e o feminino que tem em você. Um beijo no seu coração e até a próxima.